Olá, seja bem-vindo ao portal Pequenina Luz e hoje nós vamos falar sobre como elogiar os nossos filhos. Alguns pais, eles têm muitos receios em torno do que diz respeito ao elogio. Alguns pensam que elogiar filho estraga a criança e que nós não devemos elogiar para não prejudicar o desenvolvimento do caráter da criança e veem o elogio apenas como algo negativo. É bem verdade que nós devemos fugir da lisonja. A lisonja não deve fazer parte do nosso dia a dia. Nossas crianças não devem ser expostas a lisonjas gratuitas, mas o elogio possui sim o seu lugar adequado e a sua forma de ser feita, de modo que venha auxiliar o desenvolvimento do caráter dos nossos filhos, desenvolver uma personalidade saudável, desenvolver uma inteligência emocional nas crianças. E se nós soubermos então elogiar adequadamente os nossos filhos, nós poderemos usar isso como um recurso na educação deles. Nós precisamos lembrar que a educação ela não é feita só de correção. Muitos pais eles veem a educação como sendo apenas dar regras às crianças e discipliná-las quando elas desobedecem aquelas regras. Então, corrigir, mostrar à criança onde ela está errando, mas mostrar à criança onde ela está acertando, que coisas boas elas têm feito, é tão importante ou até mesmo mais importante do que ficar apontando os seus erros, os seus defeitos. Então, nós pais precisamos aprender a valorizar as coisas boas dos nossos filhos, a reconhecer aquilo que eles têm feito de bom, de positivo e utilizar esse reconhecimento a favor da educação e do desenvolvimento do caráter de nossas crianças. Uma pesquisadora americana chamada Carol Dweck desenvolveu mais de 10 anos de pesquisa sobre o elogio. Ela e sua equipe realizaram um estudo bem grande com 400 crianças em Nova York que estavam no 5º ano. O estudo foi desenvolvido em algumas fases. Na primeira fase, a equipe dela retirava a criança uma a uma da sala de aula e levava ela para uma avaliação não verbal, um teste de QI não verbal, que incluía ali alguns jogos de quebra-cabeça. Aquelas crianças, então, individualmente eram testadas e, ao final da avaliação, elas recebiam a sua nota e recebiam também um feedback na forma de uma frase. Algumas receberam um elogio do tipo, você é muito inteligente, e outras receberam um elogio do tipo, você se esforçou bastante. Eram apenas esses dois tipos de elogio e eles eram dados aleatoriamente para aquelas crianças. Então, as crianças recebiam a sua nota e recebiam um dos dois tipos de elogio. Um elogio à sua inteligência ou um elogio que falasse que ela havia sido esforçada. Na segunda etapa do experimento, então agora essas crianças eram submetidas novamente a alguns testes. Era apresentado às crianças 2 testes e elas poderiam escolher. Havia um teste mais complexo, que requeriria maior esforço, era mais difícil, e havia um teste mais simples. 90% das crianças que haviam sido elogiadas pelo seu esforço optaram pelo teste mais complexo e se esforçaram por desenvolvê-lo. A maior parte das crianças que haviam sido elogiadas pela sua inteligência optaram pelo teste mais simples. Na terceira etapa do experimento, foi então oferecido agora um único teste. As crianças elas não teriam a opção de escolher e era um teste complexo para, quem sabe, crianças 2 anos acima da idade que elas tinham. A aplicação do teste já previa intencionalmente que as crianças não seriam bem-sucedidas e não teriam bons resultados. O que ocorreu foi que as crianças que haviam sido elogiadas pelo seu esforço, em sua maioria, acreditavam que elas não tinham ido bem naquele teste porque elas não se esforçaram o suficiente. E apesar de terem se esforçado bastante, elas ainda atribuíam ao esforço delas a falta de sucesso. Mas as crianças que haviam sido elogiadas pela sua inteligência, elas entenderam que elas não eram inteligentes e que por isso elas não tinham conseguido ir bem naquele teste. Chegou então a última etapa do experimento que estava sendo realizado com aquelas crianças e elas foram novamente submetidas a um teste fácil, como o da primeira etapa. O que verificou-se foi que crianças elogiadas pelo seu esforço tiveram um aumento em 30% do desempenho naquele teste da última etapa, enquanto as crianças que haviam sido elogiadas pela sua inteligência tiveram uma queda em 20% do desempenho
nesta última etapa. Com isso, aquela pesquisadora concluiu que o elogio ele é mais eficiente quando ele fornece à pessoa que é elogiada ferramentas que estão sob o controle dela, algo sobre o qual ela pode agir. Quando você elogia o seu filho dizendo que ele é inteligente, você está falando simplesmente de um adjetivo, uma capacidade que você atribui que ele possui. Você não está falando de algo que está sob o controle dele. Agora, quando você diz que ele se esforçou, você está falando de um comportamento, você está falando sobre algo que aquela criança pode controlar, pode manejar. E você está então dando ferramentas para aquela criança para que ela possa novamente fazer algo bem feito. Quando você quiser elogiar o seu filho, elogie o comportamento dele, elogie aquilo que ele fez, elogie algo que ele possa modificar, sobre o qual ele possa agir. Não elogie características inatas ou então não forneça elogios que são extremamente subjetivos e com os quais a criança não pode fazer absolutamente nada, a não ser pensar que ela possui aquele rótulo. Fale sobre coisas que a criança pode ter o controle e não jogue apenas adjetivos ao vento. Se você, por exemplo, quer elogiar a sua filha porque ela está muito bonita, você pode dizer a ela que ela arrumou o cabelo de uma forma muito bonita. Você pode dizer que ela escolheu uma roupa que combinou muito bem. Você pode fornecer a ela elogios que façam com que ela entenda como novamente ela pode vir a se apresentar de uma forma bonita. Agora, se você simplesmente disser, como você está bonita, ela pode acreditar que ela está bonita agora, mas ela pode se sentir insegura numa próxima vez se ela ainda estará bonita. E na primeira oportunidade em que ela não seja reconhecida dessa forma, ela pode duvidar se de fato ela é bonita. Agora, quando você dá recursos a ela e explica o porquê que ela está bonita, você oferece a ela controle sobre essa característica que, se ela desejar ser reconhecida por essa característica, ela poderá investir em comportamentos que mantenham essa característica presente no dia a dia dela. Eu espero que com esse vídeo você consiga pensar um pouco melhor como utilizar o recurso do elogio na educação dos seus filhos, na formação da personalidade e do caráter deles, e principalmente na construção de crianças que possam se tornar herdeiras do reino de Deus.